Olá, pessoal. Agora nós vamos fazer a correção das divisões. Eu me equivoquei, falei que tinha página 49 e não tinha, né? Nós terminamos a parte aí dos polígonos, né? Dos poliedros, dos sólidos geométricos. E aí, agora nós vamos para a correção das divisões. Na aula anterior, que foi a aula de explicação, eu resolvi a letra A e a letra C. Eu resolvi a letra A da forma mais rápida, né? Que é aquela forma que a gente costuma fazer. E aí a letra C eu resolvi daquela forma que a gente aprendeu agora no livro EMAI, né? Que a gente vai fazendo a decomposição, né? Vai encontrando os números. Para mim, eu acho mais fácil de vocês compreenderem dessa forma. Levando em consideração, né, que pela experiência que eu tenho, eu acredito que muitos de vocês, muitas das crianças do quinto ano ainda não estão conseguindo fazer a divisão. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz a correção com o método mais longo para que vocês possam visualizar, porque o que eu percebo na divisão é assim, é que as crianças geralmente elas não conseguem entender o que é que está acontecendo, por que aquele número vira outro número. E nesse processo mais longo, a gente consegue identificar melhor o que é que está acontecendo, essa transformação, que na realidade acontece a transformação por quê? Porque eu divido e eu subtraio. Então, a divisão é isso, eu divido e aí eu subtraio, divido aquilo que eu tenho, né, em algumas partes lá de um certo número, uma certa quantidade daquilo que eu tenho, e depois eu vou tirar essa quantidade que eu dividi do montante inicial que eu tinha, tá? Então, nós vamos começar aqui com a letra E, e eu vou fazer a correção com vocês e explicando como é que foi que eu fiz, tá? Então, o número era 2.787 dividido por 21. Eu sabia que o meu resultado ia ter unidade, dezena e centena, tá? Então, o que eu fiz? Eu multipliquei o número 21 por 100. Poderia multiplicar por outro número, poderia multiplicar, por exemplo, pelo 10. Mas como eu fiz lá, usando o conhecimento lá, que a gente só acrescenta um número de zeros para multiplicar por 10, por 100, por 1000, o que eu pensei? 21 vezes 100 é só acrescentar 2 zeros, não é? Dá 2.100. 2.100 é menor do que 2.787, não é? Sim, vocês concordam comigo, né? 2.787, então eu tinha 2.787 e dei de uma vez 2.100. Então, quando eu dou esses 2.100, eu preciso tirar do valor inicial, do montante inicial daquele que eu tinha. Aí vai me sobrar 687. Ok? Entenderam por que eu fiz por 100? Eu fiz de uma forma rápida. A multiplicação por 10, por 100, por 1000 não é só acrescentar o zero? Foi isso que eu fiz. Olha lá. Aí, eu tinha número 687 dividido por 21. Eu sei que por 100 é muito. Então, o que eu fiz agora? Eu fui pensando por 90, por 80, por 70, aí eu fiz por 30, que é o que chega mais próximo. Mas eu poderia ter feito por 10, que também daria certo, tá, gente? O legal dessa divisão é assim, eu posso utilizar os números, só que o que vai acontecer? Vai crescendo aqui, ó. Vai crescendo, mas eu vou chegar no resultado final, tá? Então, olha lá, 687 dividido por 21. Eu refleti um pouquinho, pensei, coloquei o número 30. 30 vezes 21, usando o conhecimento lá da gente, ó. Só multiplicar o 3 pelo 1, que vai dar 3. E o 3 pelo 2, que vai dar 6. E aí, acrescentar um zero, que é 30. Certo? 630. 687 eu tinha
e aí eu tirei 630 porque foram aquelas que eu dei na hora que eu dividi, certo? Então, aí me restou 57. Sobrou na minha mão 57. Dá para continuar dividindo por 21? Dá, porque 57 ainda é maior do que 21. Então, 57 dividido por 21 deu 2. 2 vezes 21 dá 42. Eu tirei o 42 dos 57 que eu tinha. E sobrou para mim 15. Aí eu digo que acabou a minha divisão. Por quê? Porque 15 é menor do que 21. Se eu tenho 21 crianças e 15 balas, eu não consigo dividir as 15 balas para essas crianças, ok? Então, acabou. Aí, o que eu faço? Nesse método mais longo, eu vou somar. Na primeira rodada deu 100, na segunda rodada deu 30, na terceira rodada deu 2. Então, o resultado final, 132, ok? Seguinte, 657 dividido por 19. Então, são duas casas, unidade e dezena. Eu já sei que não pode ser o número 100. Aí pensei no 90, no 80, até que cheguei no número 30. 30 vezes 19 deu 570. Dos 657 que eu tinha, eu tirei 570. Tirando 570, eu vou ficar com 7. 15 tira 7 deu 8. Aqui eu tinha emprestado. 5 tira 5 deu 0. 87. Agora eu tenho 87 dividido por 19. Para eu dividir 87 por 19, o resultado vai ser 4. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 1, 4, 5, 6, 7. Então, deu 76. Então, 87 menos 76, o resultado, a subtração, me sobrou 11 balinhas na mão. Acabou. Por quê? Porque se eu tenho 11 balas, eu não tenho como dividir para 19 crianças. Impossível, né? Inteiras é impossível. E aqui eu já estou fazendo com números naturais, então tem que ser a bala inteira. Bala dividida não dá. Depois a gente vai ver nos números fracionários que a gente consegue fazer essa divisão, mas por enquanto aqui são números naturais, aí a gente não faz. Aí o que eu fiz? Dei 30 na primeira rodada e dei 4 na segunda rodada. No total, eu dei 34 balinhas para cada criancinha, ok? Certo? Sobrou na minha mão 11 balas que eu não consigo dividir. A próxima, 1457 dividido por 13. Olha aqui, eu já vou ter unidade, dezena e centena, então posso pensar no 100. Então, já coloquei o 100 logo de cara, porque fica mais fácil, né? 13 vezes o 100 é só copiar o 13 e acrescentar 2 zeros. Parece mágica, né? Muito fácil. 1.300. 1.457 menos 1.300. Sobrou-me na mão 157 balas, que eu vou continuar dividindo pelo 13. Aí eu pensei no número 10, porque também é mais fácil, né? 10 vezes o 13 dá 130, eu tenho 157. Por que dá 130? Porque é só copiar o 13 e acrescentar um zero do 10. Muito fácil. 130. Sobrou na minha mãozinha 27 balinhas. Eu tenho 13 crianças. Dá para continuar dividindo? Dá, porque 27 é maior do que 13. E aí deu 2. 2 vezes 13 deu 26. 27 menos 26, sobrou uma bala na minha mão. Acabou minha divisão, porque eu não consigo mais dividir. Agora o resultado, como é que eu faço? Somo o que eu dei na primeira rodada com o que eu dei na segunda rodada com o que eu dei na última rodada. 100 mais 10 mais 2, 112.
Então, o resultado dessa divisão é 112. Agora, eu vou ter o número 2.560 dividido por 16. Letra F aí de vocês. Então, de novo, eu sei que eu vou ter unidade, dezena e centena. Pensei no 100. 16 vezes o 100 dá 1.600. 2.560 menos 1.600, sobra-me na mão 960 balas, que eu vou continuar dividindo pelo 16. Vou ter como resultado 60, porque 60 vezes 16 dá exatamente 960. Professora, mas como é que você chegou nesse 60? Eu cheguei porque eu refleti, calculei. Mas se de repente você ainda não calculou, você pode de repente fazer por 10 e depois vai acrescentando mais 10, mais 10, mais 10. O que vai acontecer? Essa sua adição aqui, ela vai ficar mais longa, mas você não vai errar a divisão. O resultado final vai dar 160. Apenas quando você multiplica aqui, se você multiplicar por 10, no caso daria 160. Aí o que eu faria? Aqui, ao invés de pôr 960, eu ia pôr 160. Dos 960, eu ia tirar 160. Ia me sobrar mais. E aí eu ia continuar dividindo até não sobrar mais nada. Certo? Então, eu acho mais fácil esse método. Por quê? Porque você só não pode pôr o número que vezes esse vai dar maior do que o que você tem. Mas você pode ir colocando o número e você trabalhar com 100, com 10, com 1.000. É simples. Por quê? Porque a multiplicação, você só acrescenta o número de zeros. Você só copia o número e acrescenta o número de zeros. Então, eu acho que é bem simples. Então, de novo, eu repito, essa divisão mais longa não é para que, se eu já sei fazer esse método mais curto, já sei fazer, professora, já sei fazer, precisa parar de fazer esse aqui para fazer esse aqui? Não, não precisa parar. A minha preocupação é o quê? É o aluno que ainda não está sabendo fazer. Então, o aluno que ainda não está sabendo fazer, eu estou fazendo com um método mais longo para ver se fica mais fácil dele compreender. Professora, mas o resultado dá diferente numa ou na outra? Não, o resultado dá igualzinho. Vocês podem tentar e até para estudar, vocês podem fazer dos dois métodos aí no caderninho de vocês. Vocês vão ver que o resultado dá o mesmo, certo? Qualquer dúvida, pode falar com a professora. Às vezes, gente, nessas operações, às vezes a professora erra alguma coisa. Se eu coloquei alguma coisa errada, me manda lá no WhatsApp. Professora, não tá batendo com o meu. Acho que você não fez certo, porque eu fiz um monte de vezes aqui e não bateu. Aí a professora dá uma olhada no da professora, tá bom? Já eu volto com a próxima página, turminha.